Bem-vindo ao curso de Introdução ao LaTeX. Nesta aula exibiremos como escrever listas, sejam elas numeradas ou não, e como escrever algumas operações matemáticas básicas. Vamos então ver como fazer o que a gente pretende nessa aula aqui no TeXmaker. Vamos começar abrindo aqui um arquivo TeX. Vou abrir o último arquivo que eu tinha feito aqui na aula passada. E agora eu só vou pegar esse arquivo, vou deletar essa parte aqui do corpo do texto. E pronto, vou usar esse arquivo aqui como base. Vamos salvar isso aqui com outro nome. Vou colocar aqui, sei lá, vou botar aula 2. Pronto. Então, na prática, é isso que a gente acaba fazendo com o LaTeX. A gente não digita novamente todo o arquivo ou todo o preâmbulo que a gente está acostumado. A gente já tem um preâmbulo meio que básico, a gente só pega do arquivo anterior. É claro que você podia ter digitado tudo de novo, né? Mas só para lembrar, essa primeira linha aqui é para dizer a classe do documento, que no caso é artigo, com as opções papel A4 e tamanho da fonte 12. Esse pacote aqui, que é o Geometry, é para colocar as margens do texto no tamanho que a gente quer. E esse pacote aqui, que é o Input ANC, com essa opção, o TF8, tem a ver com a codificação que a gente usa para digitar o texto. E esse pacote vai nos ajudar a escrever todo o texto com acentuação, sem precisar usar comandos para cada acento, tá? Bom, então aqui está nosso preâmbulo básico. Vamos agora então falar um pouco sobre listas numeradas. O que seria a lista numerada? Seria quando você precisa colocar um conjunto de itens, digamos assim, cada um com a numeração. Então, por exemplo, uma boa forma de perceber isso é quando você vai fazer uma prova ou uma lista de exercícios. Você vai ter várias questões. Cada questão vai ser um item. E esses itens serão numerados. Vai ter questão 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, é para isso que a gente vai usar essa lista numerada aqui no LaTeX. E como é que a gente vai fazer? Bom, para uma pessoa com o primeiro contato na LaTeX, se ela precisasse fazer isso, provavelmente ele ia tentar fazer na força bruta. Ia digitar aqui 1, e aí digitaria a questão. Depois 2, digitaria outra questão. 3, digitaria outra questão. 4, digitaria outra questão e assim vai, né? Vou digitar aqui, por exemplo, até o que seria assim. Então, a pessoa faria isso aqui, 6, pronto, tá bom. Beleza. Agora, por que isso aqui não é uma ideia boa? Isso aqui não é uma ideia boa porque imagina que você decidisse tirar a questão 3, por exemplo, né? Se fosse tirar. O que aconteceria? Você teria que pegar essas outras questões aqui e mudar a numeração. Ia passar a ser 3, 4 e 5 aqui. Aqui é um problema até pequeno, porque são 5 questões. Agora, imagina uma lista que você digitou que tenha 20 questões. Você decidiu tirar a terceira. Você vai ter que sair mudando a numeração todos lá para baixo. Não é uma boa ideia, então, você escrever dessa maneira. É interessante você já fazer de forma que fique automatizado esse processo da numeração, que aí se você retirar um item dessa numeração, automaticamente o restante todo vai ser alterado. Ou se você decidir trocar de lugar, né? Se eu decidir trocar a questão 5 pela 2, não teria que sair mudando os números aqui, automaticamente seria feito. Então, como é que você vai fazer isso aqui no LaTeX? Vamos lá. Para você fazer esse tipo de coisa aqui no LaTeX, você vai usar um ambiente chamado enumerate. Então, begin, e vou colocar aqui já apareceu ali para mim completar, né? Enumerate. Vou clicar, beleza, tá aí, ó. Então, begin enumerate, end enumerate. E aqui, dentro desse ambiente, vão estar nossos itens, né? Cada uma das questões. Então, o comando que você vai usar para inserir cada item é simplesmente /item, certo? E aqui vem o texto que você quer. Vem o texto, né? Aí você quer um outro item, /item, e agora vem o texto aqui, né? E assim vai. Você vai colocando o que você quer, né? Outro texto, vou botar aqui item mais outro texto. E assim vai, tá? Então aqui no caso seriam 4 itens. Eu vou compilar isso daqui para a gente ver o resultado. Não deu erro nenhum. Vamos lá dar uma olhada. Então aqui está o texto. Veja como ele automaticamente colocou 1, 2, 3, 4. Não precisei colocar esses números aqui. Agora vamos supor que, por exemplo, eu decida tirar o item 2. Você vai ver que automaticamente esses outros 2 itens serão renumerados para poder ficar na sequência correta. Vamos lá dar uma olhada. Então aqui seria o item 2. Vamos só remover isso daqui. Vou compilar de novo. E vamos ver o que vai acontecer. Tudo ok. Tá lá, ó, como eu disse, ele removeu o item. Ele numerou corretamente, ó, passou a ser 1, 2 e 3. Então, o que era o 3 passou a ser o 2 e o 4 passou a ser o 3. Então, veja que ele automaticamente alterou sem eu precisar me preocupar com a questão dos números, né? O mesmo aconteceria se eu trocasse de lugar 2 itens. Ele ia mudar da forma correta. Vamos lá dar uma olhada. Então, deixa eu só desfazer o que eu tinha feito aqui. Beleza, tem 4 itens. Agora, vamos imaginar que esse aqui, ó, mais outro texto. Digamos que isso aqui é para ser o primeiro item, né? Então, ele era o quarto aqui nesse caso. Vou agora colocar ele lá em cima. E pronto. Quando eu compilar, olha o que vai acontecer. Vamos lá dar uma olhada. Pronto, aqui tá. O último item passou a ser o primeiro e ele automaticamente mudou a numeração. Então, a ideia de colocar a lista numerada aqui no LaTeX é dessa maneira, certo? Bom,
Agora que a gente viu que essa é a maneira de você colocar uma lista numerada, agora imagine o seguinte, você está digitando uma questão da sua lista de exercício, da sua prova, e nessa questão tem que ter itens, né? Letra A, B, C, D, etc. O que você faz? Bom, é outro ambiente de numeração. É só porque não está com a numeração em número, digamos assim, mas a numeração lá, entre aspas, é como se fossem as letras na sequência, A, B, C, D, etc. Como é que você faz isso aqui no LaTeX? Muito simples, é só você de novo botar begin, e aí você coloca enumerate, né? E pronto. Então, logo após esse item, tem um outro begin enumerate. Isso aqui serão os subitens, digamos assim, desse item. E aí eu vou botar item, e aí coloca aqui, sei lá, aqui vem o texto. Aí vamos botar aqui item, aqui vem outro texto, vamos botar mais outro. Item, aqui vem mais outro texto. Então, vai colocando aqui o que você precisa no seu texto, né? Então, olha o que vai acontecer. Vamos compilar isso daqui e vamos ver. Compilei e vamos ver. Tá lá, ó. Automaticamente, ele sabe que como eu coloquei um enumerate dentro do outro, e logo após esse item aqui, que era o primeiro, ele começou a numerar, só que agora em vez de usar números, digamos assim, usou letras. Então ficou A, B, C e continuaria. D, E, F e assim vai. Então se você quiser colocar itens dentro de um outro item, é só fazer dessa maneira. Colocar um begin enumerate dentro do outro, certo? E ele pode continuar aqui. Se você agora colocar digamos que essa letra A tinha que ter outros subitens. Então vamos lá, vamos colocar. Então se eu quiser na letra A outro subitem, eu venho aqui, sei lá, begin, aí eu colocaria enumerate, tá lá. Aí vamos lá, ó, item, outro item aqui, vou botar dois só, item, mais outro item aqui. Olha o que ele vai fazer, vamos ver como é que ele vai compilar isso daqui e vai exibir pra gente da seguinte maneira, vamos lá. Tá lá, ó, olha o que ele fez. Ele criou mais outro item dentro do item A e agora começou a numeração com romanos, tá vendo? Então isso aqui para ele é automático. O primeiro nível aqui foi número, o segundo nível foi letras do alfabeto arábico entre parênteses, o terceiro nível foi com o romanos em minúsculo e um ponto seguindo, e assim vai. E tem um certo padrão aqui, eu não vou fazer um monte aqui para você perceber, você pode testar depois para ver como é que fica. E se você quiser mudar esse comportamento, né, digamos que você quisesse que já esse nível fosse romano, e esse aqui que fosse arábico, como é que você faz? Bom, tem pacotes para isso. Só que isso aí já entra numa formatação mais avançada, eu não vou falar com isso agora não. O importante para a gente é saber que begin enumerate e end enumerate, isso vai fazer com que você crie uma lista de itens, tá bom? E você pode colocar um enumerate dentro do outro. Então, isso daqui é um exemplo de lista numerada. Agora, e se a gente quiser colocar uma lista não numerada? Ou seja, uma lista onde fosse colocando só uma bolinha, digamos assim, ao lado que a gente quer, não precisa ter uma numeração. Como é que a gente faz? Vamos lá dar uma olhada nisso. Bom, vamos então fazer uma lista não numerada. Eu vou apagar esse aqui que eu tinha feito, tá? Vamos lá. Qual será então o comando que a gente vai usar? Vai ser o seguinte, begin, e agora em vez de ser enumerate, vai ser itemize. Ó, ele já digitou para mim. Então, begin, entre chaves itemize, /end, entre chaves itemize. Então isso vai criar um ambiente de itens não numerados. E claro que cada item é só botar /item, da mesma maneira que tinha feito antes. Então, isso aqui é um item, vamos botar mais outro. Isso aqui é outro item. E mais um outro aqui. Mais outro item. Beleza, tá? Então, depois disso daqui, ó, vamos ver como é que vai ficar o resultado. Vamos lá compilar. Tá lá, ó. Ele colocou um monte de item, mas não colocou numeração. Ele colocou uma bolinha aqui do lado de cada item. E a mesma lógica que a gente fez antes, de colocar um item dentro do outro, também segue aqui. Você pode colocar um outro ambiente, itemize, dentro de cada item. Então, vamos lá. Vamos, por exemplo, vamos dar uma olhada nisso. Então, digamos que eu estou aqui nesse item, vamos supor, e vou colocar begin, e aí o item mais. Beleza. Aqui dentro eu quero colocar algumas coisas. Não sei o que aqui, vamos lá colocar. Não sei o que. Ainda não sei. Opa. Item. Sei lá. Pronto. Então pronto, coloquei aqui o que eu precisava, né? É um item dentro do outro. Vamos ver lá o resultado disso depois que compilou. Tá lá, ó, ele já substituiu nesse outro nível por esse tracinho. E ele continuaria com o padrão próprio de no próximo item substituir por outro símbolo. Novamente, você pode alterar esses ícones, digamos assim, para o que você deseja, tá? Mas aí já entra na formatação meio que avançada, não vou preocupar com isso agora não. Nós estamos fazendo só um curso introdutório. Então, o básico é isso daqui. Itemize vai colocar um ambiente com itens, mas sem numeração. E o enumerate vai colocar um ambiente com itens e com numeração, tá bom? É assim que funciona.
Então agora nós já sabemos como colocar itens aqui no LaTeX. Vamos treinar agora algumas notações matemáticas básicas, tá? Então deixa eu apagar isso aqui tudo. Vamos começar com os operadores básicos. A soma é muito fácil, né, porque já tem no teclado o mais. A subtração também é fácil, porque já tem no teclado também o menos. E assim vai. Agora, digamos que eu queria colocar o vezes, né? Bom, aí começa um certo problema que muita gente você encontra por aí, digitando texto em matemática errado. Por quê? Porque quando vai colocar, por exemplo, vezes, coloca algo desse tipo aqui, um pontinho embaixo. Isso não é o ponto de vezes. O ponto de vezes ele tem que ficar no meio da linha. Então, eu só vou compilar aqui para você dar uma olhada. Vamos lá. Então, tá lá. Aqui está o resultado, né? O A mais B e o A menos B na novidade. Agora, veja o erro aqui. Olha onde é que está o ponto. O ponto está aqui embaixo, na base da linha. Esse ponto, que é como se fosse o ponto de período numa frase, não é o ponto de vezes. O ponto de vezes tem que ficar no meio da linha, certo? Então, quando você vê uma digitação desse tipo, é que a pessoa não conhece o programa que está mexendo. Nesses programas de edição de texto mais gerais, eles têm como você colocar esse símbolo corretamente, colocar o pontinho no meio. Então, é a pessoa pesquisar e não digitar errado, já que ele está tentando ser um profissional da matemática ou da área de matemática, ele tem que escrever corretamente. Então, você não vai fazer assim. Isso aqui é feio, tá? Vamos fazer o negócio certo. Vamos voltar lá. Bom, então, como é que você vai colocar o ponto no meio? É simplesmente barra C dot. Dot em inglês, ponto. E C de centro, center. Então, ponto no centro. Nada mais condizente do que isso aqui. Vamos agora compilar esse negócio. Tudo ok e vamos dar uma olhada. Então, tá lá. Aqui está correto a anotação. É A vezes B. O ponto de vezes aqui no meio. Não é na base da linha como tinha visto antes, tá bom? Então, essa é a forma correta. Bom, vamos então agora colocar outra maneira de colocar o vezes. E é outra forma que te vê muito errado por aí. Você escreve assim, ó, AXB. Isso não está escrito corretamente. Isso aqui seria a letra A, a letra X e a letra B. O símbolo de vezes não é o X. Ele lembra, é muito parecido, mas não é exatamente a letra X. Então, por favor, não digitem errado. Nos programas que você tem de edição de texto mais geral, você tem como inserir símbolos especiais e inserir o símbolo que você precisa de vezes. Então, não coloque a letra X. É feio esse negócio, tá? Vamos colocar o símbolo correto. Aqui, no caso, é o barra times, certo? Então, barra times vai dar aquele símbolozinho de vezes. Vamos lá compilar e ver como é que fica. Tá lá, ó. Aí, ó, que beleza. Aqui sim está o símbolo correto. A vezes B. Esse X não é uma letra X, esse símbolo aqui. É como se fosse uma cruzinha meio que deitada, sei lá. Então, esse é o símbolo de vezes correto, tá? Só para comparar, vamos colocar com X, só para ver aqui. Vou aproveitar, vou colocar esse aqui de forma errada, né? Com o X. E vou também colocar esse aqui de forma errada com o ponto, que a gente sente lá a diferença, né? Vamos compilar. E vamos dar uma olhada. Tá aí, ó. Jeito correto, jeito errado. Jeito correto, jeito errado. Olha lá a letra X. Aqui tá nítido que é X, não é? É claro que uma fonte do tipo Arial, por exemplo, essa letra X ela acaba ficando mais retinha. Aí lembra, a pessoa bate o olho assim e acaba ignorando e achando que é o vezes, mas não é, gente. Não use o símbolo errado, use o símbolo correto. No caso aqui, no LaTeX, é usar o times. E aqui é usar o C dot, certo? Bom, falando disso daqui, vamos agora colocar divisão, né? Vamos apagar esse negócio aqui, que me dá até agonia esse negócio errado aqui. Então, vamos agora colocar o símbolo de divisão. Então, A barra div B, certo? Então, isso aqui vai dar o dividido. Vamos lá dar uma olhada. Tá aqui, ó. Olha lá o símbolo de dividido, certo? Então, barra div, você coloca o dividido. Vamos voltar lá agora. Agora que nós sabemos colocar os símbolos básicos, né? Para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos agora falar de outros operadores. Vamos agora falar de fração. A gente já tinha dito um pouco sobre isso. Mas eu vou aproveitar e falar também de outro detalhe aqui. Bom, vou colocar aqui, a gente já tinha visto que é barra frac A sobre B. Beleza, né? Agora, olha que interessante. Eu vou compilar aqui e vamos ver o que acontece. Então, está aqui o resultado. Veja lá a fração, né? E perceba que ela está pequena. Ela aparece bem espremida aqui na linha. Por que isso aconteceu? Vamos lá dar uma olhada no que tem lá. Bom, como eu usei cifrão simples, ele vai escrever isso aqui na linha. Quando ele escreve a fração na linha do texto, ele espreme a fração para que a fração não fique muito grande na linha, não passe da altura da linha. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui outro texto. Isso é uma fração. E eu vou colocar aqui, ó, pronto. Aí eu acho que vai ser melhor para você perceber o que eu estou falando. Deixa eu compilar. Então lá, pois é. Tá vendo? A linha ela tem uma certa altura. Então ele espreme a fração para que a fração não fique maior do que a altura reservada para a linha.
Então, como é que eu faço para ignorar isso? Eu quero escrever uma fração e quero que ela fique grande. Não estou muito ligando para a altura da linha, né? Porque o que eu estou fazendo, isso não importa. Então, o que é que eu preciso fazer? Vamos voltar lá. Nesse caso, vai ter um comando para ignorar isso, para você colocar a fração um pouco maior na mesma linha. E como é que é esse comando? O comando é o dfrac, certo? Então, dfrac e entre chaves, de novo, o numerador e depois no outro par de chaves, o denominador. Bom, eu vou compilar aqui e vocês vão ver que vai acontecer um probleminha aqui. Olha lá, ó, deu um erro, tá vendo? Ó? Controle de sequência indefinido, né? Ele não está reconhecendo esse dfrac. O que aconteceu foi o seguinte, esse dfrac faz parte de um outro pacote, um pacote que agrega alguns símbolos matemáticos extra e algumas funções matemáticas extras, e esse pacote ele é da Sociedade Americana de Matemática. Eu vou inserir aqui esses pacotes, e agora, a partir desse momento, todo arquivo TeX que a gente fizer, a gente deixa sempre esses pacotes aqui, certo? Então vamos lá, use package, não precisa de opções, vamos lá. Vou digitar os pacotes que eu preciso aqui, né, nas chaves, certo? AMS Math, AMS Fonts e AMS Sim, certo? Vou sempre deixar esses 3 pacotes. Veja que você pode chamar com um só comando use package vários pacotes, né? Aqui não precisei passar opções para nenhum, por isso que ficou fácil. Eu só coloquei entre colchetes, ou melhor, entre chaves, e escrevi. Esse AMS é exatamente a sigla em inglês para a Sociedade Americana de Matemática, né? Bom, então esses 3 pacotes a gente vai sempre colocar no nosso preâmbulo, tá? Agora sim, esse comando ele vai ser reconhecido, olha o que vai acontecer. Tá lá, ó a diferença, né? Essa fração está espremida, ele botou uma linha para poder ficar na altura da linha, já essa não, ele cresceu para poder ficar ignorando a altura da linha. Agora veja como isso acaba dando certos problemas, né? Aqui mesmo está grudando, ele está ultrapassando ou invadindo a linha anterior, né? Então dependendo de como você estiver no texto, isso pode ser, em alguma parte pode ficar ruim, mas aqui é só para você ter uma noção do que eu estou falando, né? Eu vou colocar uma linha entre eles só para poder ficar melhor a diferença. Vamos só botar aqui uma linha entre elas, né? Só para a gente perceber melhor a diferença lá. Beleza. E vamos colocar qualquer coisa aqui. Uma linha de teste para ver como fica. Pronto. Então, deixa eu compilar. E dar uma olhada. Tá lá, ó, tá vendo? Como eu falei, né? Ele invade a linha anterior, né? Aqui você vê que não está tão grande a invasão. Mas se você precisar colocar uma fração numa linha, dependendo de como tiver o texto, você pode colocar o dfrac, certo? Então vamos lá voltar. Então agora a gente já viu alguns operadores básicos, né? Vamos agora colocar mais operadores. Eu vou apagar isso daqui só para não ficar muito grande o que eu estou escrevendo, tá? Vocês já viram como é que é. Vamos falar agora sobre raízes, né? Como é que a gente coloca raízes? A gente já viu na aula passada que sqrt é uma maneira de se colocar raiz. Então sqrt A, certo? Então esse daqui vai aparecer raiz de A. Ok, nada demais, né? Agora imagine que eu quero também colocar outro índice, porque ali vai ser raiz quadrada. Como é que você faz isso? Bom, aí o comando que você vai dar é o seguinte, sqrt, e vai ser essa primeira opção aqui, ó. Você tem entre colchetes e depois chaves. Entre colchetes vai vir um índice, sei lá, raiz cúbica, né? E aqui entre chaves vai vir o radicando. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de A, certo? Então, essa é a lógica. Digamos que eu queira agora, sei lá, escrever raiz oitava. Não tem problema. Você coloca entre colchetes o índice que você quer. Então, tá lá. Você aqui vai escrever raiz quadrada, raiz cúbica e raiz oitava. Vamos lá dar uma olhada. Feito. Tá lá, ó. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz oitava. Então, a lógica é, entre colchetes, colocar um índice que você deseja. Agora que falamos sobre raízes, vamos falar um pouco sobre potência, né? Bom, para eu escrever uma potência, vai ser o seguinte, eu coloco a base, coloco o circunflexo e depois a potência que eu quero. Então, essa é a lógica para você escrever uma potência aqui no LaTeX. Só que tem um detalhe interessante. Se a sua potência aqui tiver mais do que um caractere, tiver mais do que um dígito, você tem que usar chaves para poder delimitar. Para entender isso aqui melhor, vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu quisesse colocar, isso aqui eu vou deixar a elevada a b, né? Vamos dizer que eu quisesse colocar a elevada a b mais c. Então, se a pessoa só faz isso, o que vai acontecer é o seguinte, o B vai estar elevando o A. Só que esse mais C não vai ficar lá na potência, vai ficar na mesma base, ou melhor, vai ficar na mesma linha, digamos assim, do A, certo? Vou botar aqui o comando com as chaves só para você ver a diferença. Então, vou colocar chaves aqui, certo? E vamos ver o resultado. Vamos lá. Tá lá, ó. Tá vendo o que eu tinha dito? Ó? A elevado a B, o mais C, em vez de ter colocado lá em cima, que era a ideia, ele ficou aqui na mesma linha do A. Já que não, o B mais C apareceu lá em cima na potência. Então, se você quer colocar uma potência que tenha mais do que um caractere, tem que colocar chaves. Aqui no caso você tem 3 caracteres, né? Que é o B, o símbolo de mais e o C. Então, você tem que colocar desse jeito. Isso vale também para numeração, tá? Vamos dar uma olhada lá. Com números aqui também tem que tomar cuidado. Por exemplo, A elevado a 10, se você escrever assim, não vai ser o que você está pensando que vai acontecer
quer ser o número A elevado a 10? Vai aparecer A elevado a 1 e o 0 na mesma linha do A. Eu vou colocar com chaves e sem chaves, que aí você percebe melhor a diferença. Olha lá, ó, como eu disse, ó o 0 que está meio esquisito aqui, essa daqui. O 0 está na mesma base do A, né, na mesma linha, digamos assim, e o 1 é que está lá em cima. Enquanto que esse não, está correto, está o 10 todo lá em cima. Então por quê? Porque o 10 ele tem dois dígitos, né, dois caracteres, o 1 e o 0. Então como tem mais do que um caractere, tem que colocar entre chaves o que você precisa, tá bom? Agora que a gente falou sobre potência, falamos também um pouquinho sobre raiz, vamos para não encher muito aqui, vamos colocar agora o seguinte, vamos colocar índices, tá? Quando você precisa colocar A1, A2, A3, etc, né? Ali no subscrito, como é que você faz? Bom, aí para colocar os índices, você simplesmente coloca o que você quer, e sublinhado, ou underline, né? E o índice, por exemplo, aqui vai ser AI, vou colocar A1, aliás. Então, desculpa, A1, certo? Vamos colocar também A2, A3, só para ter um pouquinho mais. A2, A3 e A4. Pronto, só esse aqui. Então aqui vai ficar A1, A2, A3 e A4. Aqui vai valer a mesma lógica que a gente falou sobre anteriormente para a potência. Se o que tiver aqui na parte do índice, né, tiver mais do que um caractere, tem que estar entre chaves. Então, por exemplo, se eu quisesse A10, eu teria que colocar entre chaves o 10, certo? Se eu quisesse A20, eu teria que colocar entre chaves o 20. E assim vai, certo? É assim que você precisa fazer para digitar textos que tenham mais do que um caractere. Vamos lá dar uma olhada. Tá lá, ó, A1, A2, A3, A4. Aqui, ó, A10, A20. Então veja que como tem mais do que um caractere, eu tive que colocar entre chaves. Eu vou lá repetir isso aqui sem colocar chaves para ver o que acontece. Vamos então repetir isso aqui, ó. Só vou tirar as chaves, que aí vai dar o erro que eu estava falando nesse instante. Vamos lá dar uma olhada nisso. Tá lá, ó o 0 como é que tá e o 0 como é que tá aqui. Não ficou embaixo como eu queria, né? Então por quê? Porque você tem que colocar entre chaves, certo? Então aqui nessa aula nós vimos como colocar listas numeradas e não numeradas e vimos também como colocar algumas operações básicas, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, como colocar frações, como colocar raízes, como colocar potências e como colocar índices. Essa aqui era a ideia para essa aula. Essa aula termina aqui, eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.